Então vamos lá. Uma boa noite a todos. Com muita alegria que hoje estou aqui de volta para mais um estudo da obra Libertação, de André Luiz, o sexto livro, né, da coleção A Vida no Mundo Espiritual. E o capítulo, hoje nós estamos no capítulo 12, chamado Missão de Amor. E é um título bastante sugestivo, porque agora a gente vai começar a ver os processos de libertação. Gostaria muito de te agradecer ao Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, CEFEC, que me deu essa oportunidade maravilhosa de estudar, porque o estudo é a nossa porta de entrada para a nossa própria libertação. Libertar-nos de nossas dificuldades, libertar-nos de nossas infinitas dificuldades mesmo. Que Jesus então nos abençoe, que a gente possa fazer hoje uma noite de estudo que seja abençoada para todos nós. Confesso que foi um capítulo que me trouxe uma emoção muito grande. Eu não sou uma pessoa muito emotiva, mas eu fiquei realmente muito tocada, muito emocionada, né, ao estudar esse capítulo, e me ajudou muito, né, no momento, neste momento da vida, né? Espero que assim possa ajudar a todos nós e a outras pessoas que possam vir a estudar junto conosco. Então, como eu gosto de fazer sempre, eu gosto de me lembrar, né, da gente lembrar do que nós vimos na aula anterior, né, no estudo anterior. Nós vimos que há uma diferença entre ser espiritualista e ser espírita. Nós vimos que o marido de Margarida, né, foi junto com ela visitar um professor, né, um psiquista chamado Professor, que frequentava uma casa espiritualista, não uma casa espírita, mas ele era um médium e ele cobrava, né, combinava preços por dar consultas espirituais. Gabriel e Margarida são enganados por eles a pedido de Saldanha, que é o obsessor de Margarida, que teve uma conversa com um dos espíritos que trabalhavam junto com esse psiquista, que um anão, né, um senhor, que trabalhava junto com esse psiquista, e que a gente vê aqui nessa ilustração que ele lança sugestões mentais para o psiquista, dizendo que o problema de Margarida não era nada espiritual, que o problema dela deveria ser tratado por psiquiatras numa casa onde ela receberia eletrochoques, né? E esse médium, né, esse professor, foi enganado pelos espíritos, né? Por quê? Porque ele se deixava enganar, né? A pessoa que usa essa habilidade, né, essa mediunidade com propósitos financeiros, ela nunca vai ser auxiliada por bons espíritos. E os espíritos menos esclarecidos, como nós vemos aqui, eles se aproveitavam desse psiquista para que o psiquista fizesse o que eles queriam muito mais do que o psiquista poderia imaginar. E como ele tinha, este senhor aqui, né, o anão, tinha algumas vontades pervertidas, Saldanha promete para ele alguns prêmios, né, para ele enganar Gabriel e Margarida. Muito bem. Rúbio viu aquilo tudo acontecer e ficou quieto, ficou calmo, equilibrado, porém ele fica muito triste de ver a situação que se desenrola ali diante deles, né? E então eles voltam para casa de Margarida, né? Margarida e Gabriel voltam para casa e aquele processo, né, de obsessão continua, né? Nós já vimos essa imagem anteriormente.
E esses obsessores estavam lá, esperando por Margarida, que volta a ser obsidiada com toda aquela força, né? E aí, chegando mais à noitinha, Saldanha deu a entender, né, aos outros obsessores, que ele iria dar uma saída, que ele iria visitar o filho dele que estava hospitalizado. E o Gúbio, que é o instrutor, né, o instrutor de Eloy, né, Gúbio aqui, se oferece para acompanhar Saldanha. André Luiz ficou meio espantado, né, com aquela ideia de Gúbio de acompanhar Saldanha. E aí, nós vamos recordar um pouquinho da família Saldanha. Por quê? Porque Saldanha não se importou que Gúbio os acompanhasse. Mas em estudos anteriores, nós falamos a respeito da família Saldanha. Saldanha havia desencarnado tuberculoso e permaneceu imantado a família dele, estava sofrendo os tormentos da pobreza, e Saldanha sofria junto, né, com a família dele. Ele nunca foi um homem de fé. Ele era até um homem assim revoltado com a situação financeira dele e acreditava assim que se Deus existisse no pensamento dele, não haveria tanta injustiça social, porque pessoas eram tão ricas enquanto outras eram tão pobres quanto ele e a família dele. Ele não via justiça nessa situação. E ele era casado, né? A esposa dele se chamava Iracema, e a esposa dele desencarna logo após o suicídio da nora. Né? Ele e a esposa tiveram um filho. E esse filho era a alegria, né, da família, a alegria de Saldanha. Ele gostava, amava muito o filho. E esse filho, apesar da situação financeira muito difícil, acaba contraindo núpcias com uma colega de trabalho e eles têm uma filha, né? Eles têm uma filha, aqui está a informação, né, de que ele tem um filho chamado Jorge, que contraiu núpcias, né, com uma moça chamada Irene, e houve um problema no serviço dele, onde uma pessoa é assassinada. E o Jorge foi condenado e preso injustamente. E esta situação dele se ver condenado e preso injustamente faz com que ele fique muito perturbado e acaba parando no manicômio, sendo tratado como louco, né, como doente. E ele é um sofrimento muito grande para ele, para a família dele, tanto que a esposa, a Irene, não suporta esse sofrimento e acaba cometendo suicídio. E depois que a esposa dele, Irene, se suicida, a mãe dele acaba desencarnando. Então, olha quanta tragédia. Porém, da união de Jorge com Irene, nasce uma menina. O Saldanha, então, tem uma neta que está empregada na casa de Margarida, aquela que Saldanha está obsidiando. E essa moça é assediada pelo irmão de Margarida. E só ainda não conseguiu o intento dele, no dizer de Saldanha, porque Saldanha está sempre lá, protegendo a moça dos ataques do rapaz. Aqui tem a informação de que a esposa Irene, né, a esposa de Jorge, Irene, ela se suicida após todas as injustiças sofridas pelo marido, e porque eles não conseguiram nenhuma maneira de provar a inocência de Jorge, apesar dele ser inocente. E aí o que acontece? Estas duas, a esposa de Saldanha e a esposa de Jorge, após o desencarne delas duas, uma desencarnou de tristeza, mas uma extrema pobreza, né, que é a mãe de Jorge. E a esposa de Jorge é suicida. E elas duas, no momento do desencarne, elas estão muito ligadas, com o pensamento muito ligados ao Jorge. E aí o que acontece?
o espírito delas vai para onde Jorge está. Então elas ficam jungidas, ligadas ao Jorge, né, no manicômio. E esta obsessão, é muito interessante observar, ela não se dá pelo ódio. Esta obsessão se dá pelo amor. As duas amavam muito Jorge, mas o desequilíbrio delas duas, ao invés de ajudar o Jorge, estava atrapalhando o Jorge. Olha que interessante a gente pensar nisso, né? Pode-se obsidiar alguém também que a gente ama, né? Infelizmente, são situações que a gente precisa sempre pensar que falta-nos muito ainda a aprender a respeito de equilíbrio nos nossos sentimentos. E aí, nós vamos relembrando a família, né? Relembramos aí a família de Saldanha, por quê? É a respeito da família dele que hoje se trata o capítulo Missão de Amor. Neste capítulo, nós vamos ver que as duas, né, a mãe e a esposa de Jorge, aqui nesse slide não aparecem as duas, mas aqui dá para a gente perceber o Saldanha, Rúbio, Jorge e uma que pode ser a mãe ou a esposa, né, de Jorge. E o Saldanha resolve visitar o filho, que está lá nesse manicômio, deitado no chão, em extremo desequilíbrio, com as mãos apoiadas na cabeça, um sinal de desespero ou de desesperança, né? E Rúbio se sente muito tocado, muito sentido com aquilo tudo que ele vê. Aquela cela escura, mal cheirosa, aquele rapaz deitado no chão e sendo cercado pela mãe e pela esposa, que estão completamente desequilibradas e transferindo aquele desequilíbrio para eles sem perceberem, né? E aí, Rúbio se sente muito tocado por aquela situação. Observemos, eu já vou até dar um spoiler para vocês, que Rúbio, quando se sente tocado de ver Saldanha, tão triste de ver a situação do filho, da esposa e da nora, Rúbio deixa que Saldanha se expresse, e Saldanha diz a ele que consegue, muitas vezes, com que elas saiam dali, mas elas voltam, como se fosse, por exemplo, um ímã puxando agulhas, sabe? Elas acabam retornando para junto de Jorge, porque é lá que estão os pensamentos dela, é com Jorge que elas querem estar, elas amam Jorge e querem ajudá-lo, mas não veem que elas estão transformando a situação de Jorge para pior. E aí, elas ficam ali, né, grudadinhas com ele, e sempre remoendo aqueles pensamentos, né, de injustiça, de dor, de tristeza, de raiva, de rancor, de por que foi assim, por que isso aconteceu, né? E mais para frente a gente vai ver as perguntas que esses espíritos se fazem. Então, Rúbio, muito tocado com a situação que ele viu e com um desejo muito grande que o Rúbio tinha de servir, é um espírito que é um espírito de serviço, ele se senta naquele chão, coloca a cabeça dos três, né, do Jorge e das duas desencarnadas no colo dele, olha para Saldanha e fala para Saldanha assim: será que eu posso fazer uma prece? E Saldanha olha para ele e fala assim, está espantado olhando para ele assim, e fala assim para ele: mas você acredita nessas coisas? Né? Ele ainda chama de panaceia, como se fossem simpatias, sabe? Você acredita nessas simpatias, nessas panaceias? Mas como ele viu que estavam os três com muito boa vontade, ele disse: se vocês acreditam nisso, pode fazer.
É aquela história que eu acho que o Saldanha deve ter pensado assim, se bem não faz, mal também não vai fazer, né? Então, deixou que Gúbio fizesse a prece. E neste momento, a surpresa que eu tinha para vocês é que eu pedi que a nossa querida irmã Rita fizesse essa prece de Gúbio para nós, que é uma prece que nos transmite um amor que nós não exercitamos com muita frequência, que é o amor por aqueles que perseguem, sabe? Nós, como o Gúbio diz, temos muito costume, né? Nós fazemos muitas preces por aqueles que sofrem, por aqueles fracos, por aqueles que estão em dificuldades. Mas quantas vezes são raras as nossas preces por aqueles que perseguem, por aqueles que magoam, por aqueles que ferem. Então, eu pedi que a Rita fizesse para nós essa prece. Vamos ouvir então a nossa irmã. Rita, quando você puder, por favor. Ok. Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte, ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram concurso divino para os fortes, a fim de que sejam conduzidos. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos, porque teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinaste tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte, porque amparas, na hora justa, os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Se em verdade salvas as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Não menoscabaste a jactância dos doutores e conversaste amorosamente com eles no templo de Jerusalém. Não condenaste os afortunados, e sim abençoaste-lhes as obras úteis. Em casa de Simão, o fariseu orgulhoso, não desprezaste a mulher transviada, ajudaste-a com fraternas mãos. Não desamparaste os malfeitores, aceitaste a companhia de 2 ladrões no dia da cruz. Se tu, mestre, o mensageiro imaculado, assim procedeste na terra, quem somos nós, espíritos endividados, para amaldiçoarmos uns aos outros? Acende em nós a claridade do entendimento novo. Auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, faze-nos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome. Misericordioso amigo, não nos deixe sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Acrescenta-nos a fé vacilante, descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de compreendermos finalmente que somos irmãos uns dos outros. Ensina-nos que não existe outra lei, fora do sacrifício, que nos possa facultar o anelado crescimento para os mundos divinos. Impele-nos a compreensão do drama redentor
a que nos achamos vinculados. Ajuda-nos a converter o ódio em amor, porque não sabemos, em nossa condição de inferioridade, se não transformar o amor em ódio, quando os teus desígnios se modificam a nosso respeito. Temos o coração chagado e os pés feridos na longa marcha, através das incompreensões que nos são próprias, e a nossa mente, por isso, aspira ao clima da verdadeira paz, com a mesma aflição, porque o viajor extenuado no deserto anseia por água pura. Senhor, infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente. Beneficiaste os que não creram em ti. Protegeste os que te não compreenderam. Ressurgiste para os discípulos que te fugiram. Legaste o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram. Por que razão nós outros, míseros vermes do lodo, ante uma estrela celeste, quando comparados contigo, recearíamos estender dadivosas mãos aos que nos não entendem ainda? É para eles, Senhor, para os que repousam aqui, em densas sombras, que te suplicamos a bênção. Desata-os, mestre da caridade e da compaixão. Liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante, olvidando as paixões inferiores para sempre. Possam eles sentir-te o desvelado carinho, porque também te amam e te buscam inconscientemente, embora permaneçam supliciados no vale fundo de sentimentos escuros e degradantes. Muito obrigada, minha irmã, por este momento que você nos proporcionou com a leitura desta prece de Rúbio, porque eu fiquei realmente muito tocada, muito emocionada com essa prece, por causa da pureza de sentimentos deste espírito, que nos mostra, né, que aqueles que perseguem necessitam tanto ou quanto mais de nossas preces do que aqueles que estão sendo perseguidos. Eu trouxe aqui para nós, no nosso estudo, as definições de que é um seguidor e o que é um perseguidor. O seguidor é aquele que segue, é um que dá continuidade, é um continuador das ideias. Então, por exemplo, ser um seguidor de Cristo significa nos esforçarmos para que nossas ações, nossa conduta e nossa vida estejam em conformidade com o padrão do Salvador. Significa adquirir virtudes, significa ser um verdadeiro aluno, um discípulo de Jesus Cristo. Então, nós nos dizemos seguidores de Jesus. E quantas vezes, por nossas encarnações afora, nós não fomos perseguidores dos nossos irmãos? Esta ideia ficou na minha mente durante todo o estudo. Com certeza, nós todos aqui estudando, tivemos muitas encarnações em que nós fomos perseguidores e que depois, aprendemos a ser seguidores. E quantas vezes nós precisamos nos lembrar de que quando nós éramos perseguidores, será que alguém fez uma prece por nós? Será que alguém se lembrou de olhar por nós e pedir a Deus que nos perdoasse? Naquele material que eu encaminhei para vocês, para o nosso grupo, sobre a história de Paulo, nós vemos lá que Paulo foi um perseguidor dos cristãos, depois passou a ser seguidor de Jesus e depois perseguido pelos judeus que não aceitavam os cristãos. Então, Paulo experimentou os três lados,
na sua existência. E a gente fica imaginando se perseguir uma pessoa, o que seria esse sentimento de perseguição? Aí eu trouxe aqui para a gente. Perseguidor é aquele que importuna ou atormenta. E aí em Hebreus, Paulo nos diz, lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Então a gente tem que se lembrar daqueles que estão presos, como se a gente estivesse preso também. Lembrem-se dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. É algo que parece-nos incomum nos dias atuais. Talvez na nossa encarnação atual, nós não nos deparemos com muitas situações em que a gente precise refletir a respeito disso, ou quem sabe seja o contrário. Muitos de nós aqui podem se deparar com situações assim cotidianamente. E são oportunidades, são momentos divinos, de grande oportunidade para a gente se redimir das nossas encarnações de perseguidores, para a gente se lembrar de que quando nós fomos perseguidores, talvez ninguém tenha feito uma prece de amor para a gente, como o Gúbio fez. E ele fez essa prece olhando para Saldanha, que era o perseguidor da filha dele, Margarida. Estou dando aqui um spoiler, né, já contando para vocês. Margarida foi filha de Saldanha em encarnações anteriores. E ele pretendia salvar Margarida dessa perseguição. E ele fez uma prece de amor, com o coração voltado a Jesus, pelo filho do perseguidor de sua filha. Quanto amor, meu Deus, é necessário para isso. Imaginemos a nossa situação encarnados atualmente. Como que nós agiríamos? Se nós somos seguidores de Jesus, como nós nos consideramos, de maneira alguma nós podemos perseguir um irmão, e mais do que isso, além de não perseguir, nós precisamos estar em prece por eles, mesmo que nos seja muito difícil. Pensemos em Jesus, peçamos a Jesus primeiro por nós, para que nós tenhamos essa força de elevar o pensamento ao Senhor e pedir por aqueles que nos perseguem. Continuando, então, eu trouxe aqui um momento de reflexão, né, que eu já comentei com vocês. Consideramos-nos seguidores de Jesus e quantas vezes já perseguimos o irmão por ideias e ideais diferentes, por racismo, homofobia, orgulho ferido. A gente vê muito isso nas redes sociais. Essa ilustração que eu trouxe para vocês me chamou muita atenção, a maneira como os seres aí parecem zumbis diante das telas, né, dos celulares, utilizando essa tecnologia, né, para perseguir o irmão, muitas vezes, né? E aí a gente pensa, eu estou utilizando a tecnologia ou eu estou sendo usado pela tecnologia? É algo para a gente refletir, né? Porque muitas vezes a gente se deixa levar por fake news, a gente se deixa levar por comentários maldosos, menos edificantes, e não há como a gente dizer que não vai se conectar com redes sociais, porque hoje em dia é praticamente impossível a gente não ter pelo menos uma. Eu me restringo a uma só, porque eu não dou conta nem de uma. Mas é complicado a gente ver como a gente convive com pessoas, com irmãos, né, que passam muitas horas por dia, por trabalho, muitas vezes, diante de redes sociais, e como no final do dia essas pessoas estão, eu vou usar um termo aqui estranho, estão desabadas, sabe? Eles estão derrubados mesmo, né? Por causa de tanta coisa que eles veem ali naquelas redes sociais, por causa de tanta perseguição, que muitas vezes eu tenho algumas amizades que são pessoas que, como eu disse, né, trabalham com redes sociais,
e tem muitos seguidores. E às vezes eu brinco, você tem seguidores ou perseguidores? Não é? Porque há tantos comentários maldosos, tantos comentários pouco edificantes, há tantas perseguições morais e que causam tanta dor, né? E aí, gente, vamos passar aqui para as perguntas inquietantes que aconteceram neste capítulo, né? Na página 171, nós vemos a pergunta de uma das desencarnadas, assim, o que é a morte? Elas não entendiam o que era a morte, porque elas acabaram de sair, elas estavam ali vivas junto com o Jorge. E aí, Kardec, no livro que é Espiritismo, Noções Elementares do Mundo Invisível pelas Manifestações dos Espíritos, ele nos diz: a morte é apenas a destruição do envoltório material que a alma abandona, como faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispírito. Gente, a morte é apenas uma mudança de endereço, né? Uma mudança de envoltório material, porque o pensamento continua, o espírito continua, sabe? Então, quando elas desencarnaram, elas só perderam a roupagem física. O espírito delas foi para onde o espírito permanecia, que era junto com o Jorge. Elas já estavam junto com o Jorge antes de desencarnar. Quando desencarnaram, apenas se transportaram diretamente para lá e não se viam desencarnadas. Achavam que estavam fazendo companhia para ele, chorando, sofrendo, amarguradas, transmitindo todo aquele sofrimento, dor e amargura para Jorge. E elas não achavam que estavam fazendo nada de mal para ele. E aí uma outra pergunta interessante: onde estava Deus que não me socorreu a tempo, né, antes dela se suicidar? Ora, gente, essa é uma pergunta que já ouvia pessoas fazendo, né? Onde estava Deus que não viu isso acontecer? Ora, a gente devia mudar a pergunta e perguntar, né? Onde estava a minha fé que não olhou para Deus, né? Não se resignou, não entendeu o que estava me acontecendo ali como algo para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse evoluir, me tornar uma pessoa melhor. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, José, né, o Espírito Protetor, diz assim: inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Então, faltou aqui o que a essas duas mulheres, né? A mãe e a esposa? Fé. Faltou-lhes o conhecimento de Deus, faltou-lhes fé. Resignação, né? Porque vem junto, né? A fé, como José disse, é a base da regeneração. Acreditar em Deus, sabe? Confiar na justiça de Deus. Acreditar que nada acontece sem que a vontade divina esteja observando. Nós temos o livre-arbítrio, tanto é que a Irene tirou a sua própria vida. Foi uma escolha infeliz que ela fez. Mas, se ela tivesse conhecimento da justiça divina, do amor de Deus, ela com certeza encontraria uma outra solução para aquele momento terrível que ela estava vivendo. Poderia se apoiar na fé, poderia se apoiar nas preces, enfim, a gente não é muito diferente, né? Nós não somos muito diferentes dessas irmãs. E quantas vezes nós também já nos fizemos essa pergunta, né? Onde estava Deus que não me ajudou, que não me socorreu a tempo, que não abriu meus olhos, né? Que não me livrou dessa situação, sabe? Mas Deus estava ali o tempo todo,
junto comigo, porque o mal, ele tem força, mas ele trabalha a serviço do bem e nem sabe, como diz um amigo. Bom, este estudo, né, este capítulo, Lição de Amor, ele também me fez lembrar de uma outra pessoa e um espírito que eu admiro e amo muito, que é Francisco de Assis. E a questão de a gente se preocupar mais com a gente do que com o outro. Preocupar mais com o nosso problema, né, com estarmos sendo perseguidos, do que com aqueles que nos perseguem. Né? Então, eu me lembrei muito de Francisco de Assis neste estudo. Então, meus irmãos, a conclusão desse capítulo, Lição de Amor, Devo, meu querido irmão, muito obrigada. Foi emocionante ouvir você. E eu gostaria de terminar esse estudo de hoje lembrando dessas palavras de Gubbio, né, na conclusão do capítulo, que ele disse: em todos os lugares, um grande amor pode socorrer o amor menor, dilatando-lhe as fronteiras e impelindo-o para o alto. E em toda parte a grande fé, vitoriosa e sublime, pode auxiliar a fé pequenina e vacilante, arrebatando-a às culminâncias da vida. Com esse pensamento de Gubbio, então, eu encerro o nosso estudo de hoje, convidando a todos para meditar bastante nessa lição, né, nessa missão de amor, que é observar mais aqueles que perseguem, observar mais aqueles que estão em cargos de administração, que recebem uma grande carga de ódio. Observar que nós precisamos amar mais do que querer ser amado, como São Francisco de Assis nos ensinou. É uma lição difícil, mas amar não é fácil. Amar é algo que a gente aprende e que nós estamos aqui nesta existência com este objetivo: aprender a amar. Agradeço a todos vocês pelo estudo, agradeço a Deus pela oportunidade, ao Centro Espírita Cefec, e até o nosso próximo estudo, pessoal.